nossa gravação. Muito bem, então nós tínhamos parado aqui a nossa apresentação, mostrando o algoritmo para vocês, o algoritmo e a implementação aí da regra delta, que é aplicada aí no modelo Adeline. Muito bem. Aqui, então, nós estamos trabalhando com o conceito de um neurônio, né? Então, aqui só está descrito o treinamento de um neurônio. E no treinamento de um neurônio, então, nós temos aqui a taxa de precisão requerida que está sendo trabalhada em cima desse único neurônio. Muito bem. É possível também ter uma regra delta generalizada. Então, a regra delta aqui, o cálculo está sendo realizado, né, que está descrito aqui, o erro quadrático médio. Então, nós temos aqui a definição desse cálculo, então a regra delta. Quando a gente fala regra delta generalizada, induz a ideia de estarmos trabalhando com uma rede contemplando vários neurônios do modelo Adeline. Então, a ideia desse modelo chama-se Madeline, né? Ou seja, muito ou múltiplos Adelines. E nesse contexto, temos aqui, então, a ideia de que teremos várias camadas em nosso neurônio, quando a gente pensa nessa rede, que são contempladas com várias camadas. Então, a regra delta generalizada introduz os valores desejados para cada camada. Então, cada camada vai ser produzido os valores desejados, assim como os valores de erro para cada camada, aplicando o mesmo algoritmo da regra delta para todas as camadas escondidas da rede neural. Então, a ideia aqui dessa regra delta generalizada é apenas a utilização aqui de uma rede com camadas de entrada, pelo menos uma camada oculta e uma camada de saída. Então, nesse contexto, usar aí o mesmo conceito de estar usando o cálculo da regra delta, só que agora generalizada por camada desta rede. Então, a regra delta generalizada é fundamental para o mecanismo de retropropagação do erro. O algoritmo de retropropagação se aplica a regiões orais com múltiplas camadas, com pelo menos uma camada oculta, né? E do tipo feed-forward. Então, a ideia é que aqui seguimos um fluxo da entrada, as camadas ocultas até a saída, e em seguida há uma retropropagação do erro, estará recalculando os erros das camadas anteriores com a camada atual, para que possa, nessa rotina, voltar novamente e ajustar os pesos, tá? Então, aqui nós temos a ideia de uma rede com várias camadas, né? Temos aqui a entrada, uma camada escondida, duas camadas escondidas até a saída. Então, cada uma das camadas desta rede terá ali o seu erro, né? O seu índice de erro obtido nesta camada. Então, a entrada, o fluxo seguirá da entrada, o sinal, né, passará pelas camadas escondidas até a saída, e da saída dará uma retropropagação, ou seja, estará retornando estará recalculando os erros das camadas para que a partir daí possa ajustar os seus pesos, tá? Então aqui nós temos o caminho da entrada normal, né? E aqui nós teríamos aqui então a retropropagação. Então nós temos o fluxo da entrada. Então nós temos uma entrada, temos aqui o processamento de cada neurônio, cada nó desse aqui estaria representando um neurônio, né? Então, até que se obtenha a camada de saída. Podemos ter N camadas ocultas aqui neste caminho. E essas camadas aqui, a ideia delas é que estaremos aí observando, né, o erro, cálculo do erro, para que possa aí ser recalibrada lá. Então, depois de alcançarmos aqui a saída, é feita uma recalibração dos erros para cada uma das camadas via esse contexto da retropropagação. Então, o cálculo do erro de saída, porém, é apenas o primeiro passo da retropropagação. Este erro é utilizado para calcular o erro da camada oculta. Então, a camada de saída, eu vou alimentar a camada oculta até a camada, a primeira camada escondida. Então, observe que aqui na entrada, evidente, não vai ter erro. Aqui a entrada, né? Após a entrada no sistema, nessa rede, por camada, as camadas são calculados os erros, só que esses erros, eles são feito esse cálculo via retropropagação. Então, o erro da camada de saída influenciará no cálculo
da camada oculta anterior a essa saída, que estará trabalhando nas outras camadas até a primeira camada escondida dessa rede, né, oculta dessa rede, para que ela possa ser recalculada. Após essa retropropagação até esta camada, ele retornará ajustando os pesos para recalcular os valores. Então, lembrando que essas setas aqui indicam o fluxo, mas aqui lembrem, nós temos uma entrada. Essa entrada, o item dela é multiplicada, que é aquele famoso somatório, né? Então, esse E1 que está sendo aqui, esse índice de entrada aqui, esse primeiro posição no vetor, ela é passada para todos os neurônios. Então, todos os neurônios receberão esse valor. O E2 é a mesma coisa, o E3, então todos os neurônios receberão esses valores, vão estar calculando as suas funções, usarão ali as funções somatórias, né? Com os pesos sinápticos referentes a cada uma dessas camadas. Então, cada camada terá o seu peso sináptico a ser calculado. Após isso, passa para a próxima camada. Então, este neurônio estará alimentando a próxima camada, os outros neurônios. Cada neurônio o sinal que for transmitido será repassado para todos os neurônios. Eles serão também feito outro somatório com outros pesos sinápticos para até que obtenha-se a saída deste modelo. E após a saída é observado o erro, este erro é repropagado, né, para as demais camadas, para que se observe o cálculo então da saída estará relacionado à camada oculta anterior a essa saída e assim sucessivamente para as demais camadas até a primeira camada oculta ou aqui como está na imagem a primeira camada escondida, tá? Esse item é bem interessante dessa retropropagação, também vale a pena vocês aí estarem tentando prover esse algoritmo que está descrito aí no nosso material. Muito bem, pessoal. Então, isso aqui encerra a nossa unidade. Tá? A unidade 4, então, trabalha em cima desses elementos. Então, basicamente, ela apresenta o modelo Adeline, apresenta a regra delta, né? Essa regra delta calculando aí o erro quadrático médio de cada neurônio, né? E aí, se a gente pensa no Adeline, de múltiplas camadas, então a ideia é que esta regra delta generalizada seja aplicada, ou seja, que uma camada, né, estará influenciando no erro, no cálculo da camada anterior a ela. Então, seguiremos o fluxo de entrada da primeira camada à camada de saída, e o inverso é utilizado para recalcular e reajustar os pesos conforme o erro obtido da camada de saída às camadas ocultas até a primeira anterior, né? Aliás, a primeira posterior à camada de entrada. Muito bem. Então, a partir disso, vocês, evidente, têm que dar uma leitura nessa unidade, dar uma leitura a mais para entender esses conceitos. Também não vai ser possível que vocês implementassem esses algoritmos aí para a nossa avaliação aqui, mas é interessante que vocês farão o exercício aí do cálculo para vocês pelo menos terem a noção de como é feito aquele somatório. E se vocês tiverem interesse, seria bom também que você tentasse implementar o algoritmo do Perceptron e esse do Adeline também, tá? E aí, se preparando para a próxima semana, no dia 1º. Só que a prova está marcada para vocês para o dia 1º de junho, mas na realidade ela estará disponível já a partir do dia 27 de maio. Então, ou seja, a partir de quinta-feira, a prova oficial 2 de vocês estará disponível no AVA, tá? Então, lá na nossa aula 1, né, do AVA, na nossa disciplina de Inteligência Artificial, logo abaixo do link da prova oficial 1, estará disponível também esse link dessa prova oficial 2, tá? Então, vocês pegarão o link ali, estará disponível dia 27 de maio, ou seja, quinta-feira, até o dia 2 de junho, ou seja, quarta-feira que vem. Então, ficará do dia 27 até o dia 2 a prova disponível lá no AVA para que vocês realizem, tá? Aí, no dia da nossa aula, evidente, seria do dia 1º, então é por isso que eu coloquei essa referência para vocês do dia 1º. A segunda chamada, não sei se alguém vai precisar fazer, mas possivelmente ela ocorrerá no dia 14 ou 15 de junho. E o exame final de vocês aí, quem for precisar,
poderá ocorrer então no dia 17 ou 18 de junho, tá? Então isso aqui é o nosso cronograma da disciplina, tá? Isso aí que a gente seguirá a partir de agora. E aí aconselho vocês a estarem realizando as atividades que estão lá no AVA, vocês têm que concluir todas as atividades que estão no AVA, tá? É importante que vocês façam isso. Não sei quando vai ser a última data, mas seria legal que vocês já fizessem todas elas, ou já deve estar próximo de fechar essas atividades. E também fizessem a leitura aí no livro. E essa atividade que eu mandei novamente, agora mandei hoje para o Jean e mostrei na aula de hoje, também é importante que vocês me enviem, tá? Essa atividade tem que ser enviada para que eu possa lançar a pontuação de vocês até o dia 28, ou seja, até sexta-feira, dia 28 de maio agora, vocês terão que enviar essa atividade. Eu vou mostrá-la aqui novamente, para que vocês não tenham dúvidas. É só essa atividade aí, professor? Sim. Essa atividade aqui precisa ser enviada, então. Aí vocês têm questão 2 e 3 de dissertativa, né? E vocês terão essa outra aqui, na qual vocês vão preencher aqui esses resultados para essas 10 amostras. Então, essa atividade tem que ser enviada até, no máximo, dia 28, tá? Até dia 28. Vamos ver aqui quem já entregou essa atividade. Ninguém entregou ainda essa atividade. Então, essa atividade agora é o que vocês terão que estar desenvolvendo, tá? Eu acho que eu entreguei, professor. Você entregou? Deixa eu ver aqui. João Emanuel, é verdade. Você já entregou, sim. Exato. Fora essa, tem mais uma ou só essa? Só essa mesmo. Aí vocês, lógico, essa é a última, né? Mas já que estamos aqui na fase de conclusão, é interessante também que o pessoal, vocês vão ter que me enviar, vou mandar agora também no final da aula, essa outra atividade que eu abri aqui. Estão vendo a atividade da aula 10? Carregou para vocês? Sim, né? Tá vendo aqui, ó? Essa atividade da aula 11, atividade da aula 10. Certo? Essa atividade também tem que ser enviada. E também a atividade da aula 9. Eu vou mandar todas elas de novo para que vocês enviem para mim. Eu acredito que você já mandou essa aqui, né, João Emanuel? Eu já mandei junto com essa última. Perfeito. Então, essas 3 atividades vocês terão que desenvolver e me enviar até o dia 28, até sexta-feira, para que eu possa lançar a pontuação de vocês, tá? E a gente vai fazer com que a pontuação do bimestre seja toda lançada via essas atividades, tá bom, pessoal? Então, tentem fazê-las, né? Eu vou mandar também novamente no e-mail as aulas, né? Para que vocês possam estar observando aí, assistindo novamente e que vocês possam fazer essas atividades aqui. E quem não conseguiu, professor, por exemplo, essa da lista 10, aí eu tive algumas dúvidas nela. Então vamos tirar agora, se tem dúvida? Vamos tirar agora. Eu tô mais com dúvida na interpretação do gráfico do que nos cálculos, entendeu? Perfeito. Muito bem, então vamos lá. Por exemplo, esse primeiro aqui você conseguiu desenvolver? Esse primeiro exercício? Porque só tem um, né? Não, são 2 aqui, ó. O primeiro aqui e o segundo. Tá. Não, eu não consegui resolver nenhuma, professor, por causa dos gráficos. Tá. Então, basicamente é o seguinte, o gráfico, ele serve, na verdade, apenas para que vocês visualizem os conjuntos que estão aqui, os conjuntos nebulosos que estão aqui sendo propostos, né? Vamos dizer assim, como uma interpretação de valores referente a um contexto. Nesse contexto aqui é da entrega de produtos de uma loja, né? Então, o tempo de entrega ele estará se encaixando em 3 conjuntos aqui. Nós temos o conjunto do tempo rápido, que está sendo informado aqui em vermelho, tempo médio, que está aqui em verde, e o tempo devagar, que está em azul. Muito bem.
essas informações, então, este gráfico, você deve sempre lembrar, o que está aqui em Y, no eixo Y, né? É o grau de pertinência. Aqui só vai de 0 a 1. Você observa que esse 1.2 aqui até está no gráfico, mas ele não serve para nada, ele não vai conter nenhum valor. Jamais esta linha, na nossa lógica fuzzy, vai passar de 1, porque ele vai de 0 a 1. O que indica esse 0 a 1? É de 0% até 100%. O quanto que um elemento pertencerá ou não ao conjunto. Aí nós temos aquelas nossas funções que nós calculamos para que saibamos em qual é o grau de pertinência de cada elemento nesse conjunto, que é este arquivo que eu também mandei para vocês. E basicamente vocês têm que olhar o gráfico, né? Então, por exemplo, este gráfico aqui, ó, o que está em verde. Observe que ele tem uma imagem de um triângulo, né? Sim. Por ele ter um triângulo, então vocês vão procurar aqui qual função que se encaixa. Ó. Aí vocês têm aqui já de cara apareceu a função triangular. Então a função triangular ela contempla 3 pontos, ponto A, B e C. O ponto A, B e C, então A é onde começa o conjunto, o B é o ponto onde ele tem o grau de pertinência 1 dentro desse conjunto, e o ponto C é onde está terminando esse conjunto. A partir do momento que vocês têm esses 3 pontos, o A, B e C, você tem que observar dentro destas equações aqui, na qual nós temos uma equação, que está à esquerda, e temos uma condição para que a equação seja executada. Então, ou seja, aqui, por exemplo, para que nós estejamos preenchendo como grau de pertinência a 0, o x tem que ser menor ou igual a A, ou seja, o valor que nós vamos usar aqui, do valor de A, se ele for o x que nós estamos calculando dentro desse conjunto, o x, se ele for menor que A, vai ser 0. Se o x for maior ou igual a A e menor ou igual a B, eu vou usar esta equação aqui, x menos A dividido por B menos A. Beleza. Quem é esse x, né? Esse x é os dias. Aqui, como nós estamos considerando a entrega, então aqui de 0 a 12. Então, aqui é o modelo, o que nós queremos saber aqui é que, por exemplo, se eu comprar um produto e o produto demorar 3 dias, esses 3 dias eu vou calcular qual o grau de pertinência que esse número de dias vai estar se encaixando no conjunto das entregas rápidas, que é do tempo rápido, que vai de 0 a 6 dias, os 6 dias é o final dele. No conjunto aí das entregas em tempo médio, 3, fica lá. Por exemplo, acredito eu que aquela linha inicie no 3 e termine no 9. Tá? O verde, o conjunto dos tempos médios de entrega. Já no tempo devagar, 3 dias, por exemplo, não faz parte. Que 3 dias, por exemplo, o conjunto das entregas que são consideradas lentas devagar, né, começa em 6 dias e chega no ápice em torno de 9 dias. Acima de 9 dias, qualquer entrega que ocorra com mais de 9 dias vai ser considerada lenta. Então, o gráfico serve apenas para que você já calcule. Então, nesse sentido, vamos mudar o valor. Vamos falar que seja o valor 4. 4 fica melhor para vocês entenderem. O 4 está bem aqui, ó. Número 4. Então, demorou 4 dias para fazer a entrega. Então, vou calcular o grau de pertinência para o conjunto das entregas rápidas, né? Porque o conjunto lá das entregas rápidas, o 4, faz parte desse conjunto. Então, vamos calcular qual é o grau de pertinência. Ele vai encostar na linha nesse ponto aqui, ó. Então, se a gente for fazer um cálculo, eu já sei que o 6, no conjunto dos tempos rápidos, vai ser em torno de 0,63, 65. Vai ser por aqui, né? Esse ponto que ele vai encostar. Já no tempo médio, o 4 vai encaixar bem aqui embaixo, ou seja, vai encaixar em torno de 0,3. Isso eu estou falando de valores aproximados porque eu estou interpretando o gráfico. Mas se eu aplicar aquelas equações que estão aqui, eu vou ter o valor preciso. Mas eu já consigo, via o gráfico, interpretar que eu não preciso calcular o 4 para as entregas devagar, porque o conjunto das entregas devagar começa do 6 e vai seguindo para 50, vai para o infinito, né? O quanto demorar uma entrega, né? Mas a partir do 6 ele já fará parte desse conjunto. Então 4 não faz parte. Então eu já consigo deduzir que o grau de pertinência de 4 referente ao conjunto dos tempos devagar seja 0. Ou seja, ele não pertence nem um pouquinho ao conjunto, né? Grau de pertinência 0, ou seja, não pertence ao conjunto das entregas devagar.
mas eu consigo considerar que a entrega em 4 dias, ela terá o maior grau de pertinência, ou seja, ela vai participar mais do conjunto das entregas rápidas. Por quê? Como eu mencionei, o valor vai dar acima de 0,6, vai ser bem aqui mais ou menos a intersecção dessa linha. Se eu traçasse uma linha aqui imaginária, ela estaria interceptando aqui, fazendo uma intersecção com essa linha vermelha aqui, no ponto de 0,63, mais ou menos, 0,63, 66, mais ou menos por aí. Já no conjunto dos médios, ele vai ter a intersecção aqui, ó, nessa linha, onde se encontra ali próximo a 0,4. Então, vai ficar abaixo de 0,4. Então, presumo eu que vai ser 0,3. Então, nessa situação, se eu fosse conceituá-la, eu falaria que essa entrega em 4 dias participa e faz parte mais do conjunto das entregas rápidas. Então, ela, por ter um grau de pertinência maior. Certo, Jean? Certo. Esse que o senhor falou foi referente ao de 4 dias, né? 4 dias. Ah, entendi. Aí você vai aplicar o de 2 dias. O de 7 dias já, por exemplo, 7 dias já não vai se encaixar no tempo rápido, porque 7 dias já é acima de 6. Então, eu posso já afirmar agora, olhando o gráfico, por isso que o gráfico a gente coloca para ter uma melhor interpretação, que eu não preciso nem gastar tempo para calcular os 7 dias, o grau de pertinência para o conjunto do tempo rápido. Por quê? O 7 está mais ou menos aqui. Ele não faz parte, ele está zero, é fora. Não tem nenhuma ligação com o conjunto das entregas rápidas. Certo? Conseguiu entender isso aí? Em questão, então ele participa mais dos tempos médios do que o do devagar? Se eu vou analisar o 7, vamos analisar que o 7 fica aqui entre o 6 e o 8, evidente, está bem aqui o 7. Se eu for traçar uma linha aqui, observe que ele vai participar do tempo devagar nesse ponto aqui mais ou menos. Vocês estão vendo meu mouse, né? Sim. Sim, então, mais ou menos aqui. Aqui, se eu for fazer uma linha aqui, seria em torno de 0,3 também, tá? 0,3. Já no tempo médio, o 7 vai encostar bem aqui em cima, ó. Tá aqui, eu vou sair com uma linha e vou fazer uma intersecção bem aqui, nesse ponto do conjunto aqui dos tempos médios de entrega. Se eu for olhar aqui, o grau de pertinência vai estar em torno de 0,7. Então, 7 dias, eu posso afirmar que ele fará, devido ao grau de pertinência ser maior ao tempo médio, eu posso considerar que ele faz parte em maior grau de pertinência, então ele é uma entrega considerada mais média do que devagar. Certo? Sobre o grau de pertinência ele só vai de 0 até 1, só então, né? Só de 0 a 1. Por quê? Ele contempla o quê? 0%, ou seja, não pertence nada àquele conjunto, até 100%, ou seja, ele pertence integralmente àquele conjunto. Então, quem atinge 100%? Ó, por exemplo, se nós olharmos aqui no gráfico, os valores de 3 dias, de 0 a 3 dias, são 100% pertencentes ao conjunto das entregas rápidas. Esses pontos estão aqui nessa reta, nessa semi-reta ele está aqui. Todos esses pontos, de 0 a 3, estão aqui encontrando 1, ou seja, ele pertence completamente às entregas rápidas. O único valor que pertence 100% às entregas médias é o 6. É o 6 que atinge o ápice aqui. Então, o 6 eu posso falar que ele é uma entrega média 100% correto, que ela é uma entrega média. Já a entrega devagar, eu posso considerar que a partir de 9 dias, de 9 ao infinito, porque o gráfico parou em 12 dias aqui, mas pode ter uma entrega com 15 dias. Quem compra da China, né, antigamente demorava 100 dias para chegar algumas das entregas. Não sei se agora deram uma melhorada nessas entregas, né? Tá bem mais rápido, viu? Tá bem mais rápido agora. Eu lembro que antigamente você até esquecia que tinha comprado o produto e de repente chegava, depois de uns 100 dias. Era surpresa, né? Era até estranho, porque primeiro que você achava que tinha passado a perna, até já esquecia, largava a mão, né? Aí depois que chegava o produto, demorava muito. Agora isso já está melhorado, né? Mas a ideia é que, se formos considerar isso, então a partir de 9 dias para o infinito, né? Todas elas estarão participando em 100% do conjunto de entregas devagar. Então, para que serve isso? É que eu possa configurar esse modelo nebuloso,
para que, por exemplo, um agente inteligente consiga me responder se uma entrega ocorrer em 9 dias, ele fala, ixi, essa entrega vai ser devagar, porque ele está modelado interno a ele essa configuração desses conjuntos, e ele vai conseguir inferir sobre eles via ou fará um cálculo para saber o grau de pertinência, que é o que está descrito aqui nessas funções, ou ele vai analisar, o gráfico não vai analisar, ele vai analisar o cálculo. Então, em cima do grau de pertinência, se ele no cálculo atingir 100%, ele vai falar que é uma entrega totalmente devagar, é muito ruim essa entrega, né? Ou ele vai considerar, não, essa entrega foi média. Ou poderá conceituar se a entrega foi rápida, e aí ele vai poder estar informando isso, certo? Então, essa modelagem serve para que possamos, então, colocar variáveis linguísticas, daí que agentes inteligentes consigam, via esta lógica nebulosa, porque lembrando que isso aqui se respalda na incerteza na nossa comunicação. Então, por exemplo, se alguém fala, essa entrega foi devagar, então, na nossa cabeça, nós sabemos que uma entrega devagar hoje em dia, sei lá, uma entrega de 10 dias, para a gente é uma entrega que é ruim. Já existem hoje alguns sites que fazem entrega 2 dias depois da compra, no dia seguinte, dependendo da situação, né? Então, para que estejamos então, implementando variáveis linguísticas, que nossas aplicações consigam interpretar essa nossa comunicação incerta, que foi criada a teoria da lógica nebulosa, então, para que o software possa se ajustar conforme parâmetros desses conjuntos. Então, se a gente implementar um software que possamos estar lançando esses conjuntos e ele consiga inferir em cima das equações para dar um resultado interpretável em cima dessas áreas linguísticas, aí estaria atingindo o êxito esta ferramenta, né? Então, é para isso que a gente está testando isso aqui. Certo? Então, a ideia aqui é calcular para 2, 4 e 7 dias. Então, 2. Eu vou olhar aqui. 2, eu não preciso calcular o 2 para tempo médio. Não faz parte, o 2 está bem aqui. Como também nem preciso calcular para o tempo devagar. 2 dias não se encaixa numa entrega lenta e numa entrega média. 2 dias, e se nós olharmos aqui no gráfico, ele pertence a 100%. Eu já posso preencher direto que 2 tem grau de pertinência 1, porque ele está atingindo aqui o ponto máximo do gráfico, né, referente a esse conjunto, no 1. Certo, pessoal? Certo. Então, a partir disso, é só vocês fazerem os demais cálculos. O exercício 2 é a mesma coisa, tá? Só que aqui vocês têm que calcular o IMC antes. Aqui nós temos como calcular o IMC. Aí vocês vão calcular o IMC e vão encaixar aqui esses valores. Nós temos aqui a questão do IMC e a questão de... Não, desculpa, a primeira é a altura e o segundo é o IMC, que vocês vão usar como referência para estar calculando o grau de pertinência desses dois conjuntos aqui. Em cima disso, aqui já temos regras para inferir, né? Então, se o cálculo aí obtiver grau de pertinência dos atletas que estão aqui descritos, nós temos 5 atletas aqui descritos, a altura e o peso. Conforme o que for encontrado com maior grau de pertinência para a altura e para o peso, vocês vão estar definindo qual tipo de esporte eles têm que estar praticando. Então, se o atleta ele for considerado, então, a altura, se encaixar no conjunto das pessoas altas e magro, né? Então, a ideia é que ele jogue basquete e assim por diante. Então, se encontrar lá alguém que tenha uma altura considerada baixa e seja gordo, né? Podemos falar que ele estará jogando baralho, né? Joga baralho. Nesse exercício eu calculo o MC primeiro, né, professor? Isso, vai calcular a altura primeiro, vai calcular o grau de pertinência para a altura de cada indivíduo. Cada indivíduo você tem que falar, não, essa altura aqui se encaixa com grau de pertinência maior para baixo. Essa daqui para média estatura, essa aqui para alta. Então você vai ter que fazer o cálculo aqui de qual grau de pertinência tem maior aqui para cada altura. Depois, você vai calcular o IMC, que está aqui descrito, para verificar aqui em qual grau de pertinência estará relacionado ao conjunto das pessoas magras e das pessoas que estão acima do peso ali.
Depois disso, você vai marcar aqui qual que é o maior identificação sobre o peso, se é pessoas magras ou gordas, né? Depois disso, você vai olhar para esse indivíduo 1 aqui, ele vai se encaixar para qual regra? Aí você vai olhar qual regra ele se encaixa. Conforme a regra que ele se encaixou, você vai escrever aqui qual esporte ele tem que praticar. E por último aqui, nós temos aqui, considere uma pessoa com seguinte grau de pertinência. Para baixo ele tem 0, ou seja, ele não é baixo. 0,8 para uma pessoa com estatura normal e 0,15 para alto. Aí você vai falar vai ter que responder qual é a altura provável dessa pessoa. Então você vai ter que reaplicar aqui o cálculo inverso, né? Então você já tem aqui é para calcular e descobrir o grau de pertinência. Nessa atividade aqui você já tem o grau de pertinência. Aqui, por exemplo, para o normal é 0,8. Aí você vai ter que tentar encaixar aqui onde é que está o normal. O normal é esse aqui, está em 0,8. Ele pode estar deste lado aqui, o 0,8. Se a gente fizer uma linha daqui de 0,8 para cá, pode estar aqui ou pode estar aqui. Aí vocês vão ter que calcular aí para descobrir. Olha só a dica, né? 0,8 o grau de pertinência dele para o normal. E para o alto é 0,15. Logo, esse 0,8 está deste lado do gráfico, do lado esquerdo do gráfico, ou 0,8 está do lado direito? Está do lado esquerdo. Não, por que do lado esquerdo? Você fala do 0,8? O 0,8. Se você traçar uma linha, porque observe, ó, o 0,8 ele pode estar à esquerda, desse conjunto das pessoas com altura normal, como pode estar à direita, ó, pode estar desse lado aqui também, ó. Mas por que eu falo que ele está do lado direito? Porque aqui está falando que ele tem a altura 0,15. Observe que a linha do conjunto das pessoas altas começa em 1,70 e é essa linha verde. E essa linha verde ela só encontra a linha normal, né, do lado direito. Do lado esquerdo não encontra. Então já podemos observar que esse 0,8 está deste lado aqui. E o 0,15 está também aqui, né? Evidente, tangenciando algum ponto dessa altura normal. Então, você vai ter que substituir aqui na equação o lado que você já sabe qual é. O ponto, no caso aqui, este gráfico, eles são trapezoidais. Então, você vai ter que pegar a função trapezoidal aqui. Então, você já tem aqui, tem que observar qual é o ponto A, B, C e D da altura normal, esses 4 pontos. O A é 1,5, o B 1,6, o C 1,7 e o D 1,85. Então, a partir desses pontos, você vai usar o grau de pertinência que está descrito ali, que é 0,8, para descobrir quem é X. Então, você vai fazer o inverso para saber quem é X. Então, vai ser quem é o X em questão, né? Deixa eu só... Então, quando eu falo que o X em questão, você vai ter que pegar uma das equações e vai ter, por exemplo, a equação lá, vamos imaginar que você tem o 0,8, temos 0,8, aí você vai ter lá, por exemplo, o B, o C e o D. Então, a equação está entre C e D. Então, C e D vai ser o quê? Vai ser D menos X dividido por D menos C. Isso aqui está 0,8 igual. Quem que é o D? O D lá, daqui no nosso gráfico, é 1,85 menos X, X eu não sei quem é, esse que eu quero descobrir, dividido por 1,85
menos o C. Quem que é o C aqui do gráfico? Deixa eu olhar aqui. Para lembrar quem é o C. O C é 1,70. 1,70. Então, a partir dessa equação aqui, você já vai conseguir obter quem é x. O x é que a gente quer saber, certo? Então, o x vocês vão obter via esta equação aqui. Certo? É isso que é para fazer nesta outra atividade. Certo, professor. Então, deixa eu voltar aqui. Então, essa equação aí que vocês estão vendo vai estar resolvendo essa atividade aqui, ó. Aqui nós temos o 0,8, 0,7, então a função trapezoidal, que é essa aqui da altura. Então, C é 1,70 e o D é 1,85. A partir disso, a gente faz aquela equação ali, preenche os valores e vai obter ali o valor de x, que é o que nós queremos. Certo? O exercício 9 também é sobre lógica plus. E o exercício 11, que foi esse sobre as redes neurais artificiais, para que vocês fizessem este cálculo, além do cálculo, fizesse também a pesquisa para responder ao item 2 e 3. Alguma dúvida a mais, pessoal? Até sexta-feira, né? Esse é o ponto principal aí para vocês responderem a devolução. Beleza, professor. Beleza? Algo a mais, pessoal, queiram falar? Então, a prova ficará disponível já a partir do dia 27. Vocês terão Professor, até sexta-feira. Se é todas as matérias já vai estar disponível na quinta? E eu acredito que sim. Ah, beleza. Todas as matérias. Aí as aulas que vocês têm na quinta-feira já serão destinadas para a prova, tá? Então, a partir de quinta até dia 2 de junho serão as provas oficiais. Aí depois vocês terão uma semana para apresentar TCC, quem está com isso, para ser realizado, e depois começa a segunda chamada. Até as provas interativas? Não, só um momentinho, deixa eu ver as provas interativas. As interativas começou ontem, né? Ah, já começaram, né? Deixa eu ver aqui certinho, só para informar corretamente para vocês. Ixi, vai começar, eu tô perdendo, então. Deixa eu ver aqui as interativas. Sim, as provas interativas começaram ontem, tá? Dia 24. E vão até o dia 31, vão até segunda-feira as provas interativas, 24 a 31. E as nossas oficiais são as das aulas ao vivo, né? Começam dia 27 e estarão terminando até o dia 2. Aí vocês terão a segunda chamada. Essa do 1 a 11 não é de interativa também? De 1 a 11 também. Eu até agora estou vendo aqui, elas começam dia 24, as interativas, já começaram ontem, e vão até o dia 11 as interativas. Eu não sei se vocês têm muita matéria interativa para fazer até o dia 11. Não, eu só tenho uma mesmo, só tô perguntando por não saber. Então, tá certo. Então, realmente, elas já estão abertas. Então vai do dia 24 ao dia 11, certo? Isso, dia 24 até 11. Ah, beleza. E aí as provas oficiais do dia 27 até o dia 2. Certo? Ainda estou com um pouquinho de tosse, de vez em quando aparece. Muito bem, então aqui está o nosso calendário, eu coloquei o nosso dia da aula, porque vocês também terão esse dia para fazer a prova. E ela, como eu mencionei, vai estar na aula 1 lá do AVA, para vocês terem acesso ao link. Alguém está aí disponível e queira apresentar o trabalho? Alguém se voluntaria a apresentar? Não, pessoal? Lembrando, esse trabalho é que eu passei no início do semestre, para que vocês fizessem uma pesquisa sobre algum tema de IA, para apresentar a parte teórica e a parte prática, né? Mas isso é um trabalho, seria um plus a mais, né? Isso estaria sendo usado para a prova de vocês oficial.
mas se não fizeram, tá tudo bem, vai estar. A prova vai valer a mesma pontuação, os 4.000 pontos. Então é isso, pessoal. Acho que se não temos mais dúvidas, eu vou encerrar a aula por aqui. Aí vocês receberão em seguida aí, as aulas gravadas, né? Vou mandar também todos esses arquivos que eu usava, esses slides que eu usava na aula, mandarei também no e-mail para vocês. E essas atividades também serão enviadas novamente, para que vocês tenham elas também nesse único e-mail que eu vou enviar agora, posteriormente. E aí também, Jean, você é o Jean Carlos, né? Aí você também está elencado a fazer essas atividades aí até a sexta-feira, dia 28. Beleza, professor. Tá bom? Então é isso. Então, desejo uma boa noite a vocês. Uma boa semana ainda, estamos na terça-feira, ainda temos que trabalhar um pouquinho mais até chegar ao final de semana, né? Sim, E se preparem aí para as atividades, tá bom, pessoal? Hoje não tem nenhuma atividade, né, professor? Não, você já resolveu, você já fez todas. Mas do conteúdo de hoje. Não, hoje não vai ter atividade. Só a questão principal é que vocês só tentem. Se não terminou o AVA também ainda, tem que fechar o AVA essa semana também lá, as atividades do AVA. Beleza. Tá, aí para a prova, estudar pelo livro aí? Ou... Pode estudar pelo livro. Vou mandar as nossos slides, vou enviar também no e-mail. Vai ser da unidade 3, né? Ou seja, da seção 3.1 até esta última, 4.3. Lógica nebulosa, que é a lógica fuzzy, e redes neurais artificiais. Esses conceitos básicos. Tá bom? Tá. Então, tá jóia. Então, uma boa noite para vocês, então. E aí, até a semana que vem, né? Tá jóia? Valeu, professor. Boa noite. Falou, boa noite. Falou, professor. Boa noite.